governar um país tão desigual? Olha, governando, Thelma, governando, ou seja, o que você precisa é ter em conta que você precisa priorizar. Eu, sobretudo, fico muito triste com esses números, porque em 2012 a ONU reconheceu o Brasil como um país que tinha saído do mapa da fome, porque a gente tinha acabado com a fome nesse país. A gente tinha garantido que todos os brasileiros pudessem tomar café, almoçar e jantar todo dia. E não apenas com o programa Bolsa Família, com uma série de programas que permitiu uma evolução da sociedade, com o aumento do salário mínimo, com a geração de 20 milhões de empregos formais. Então, é possível. Eu sei que de vez em quando eu vejo o Gil dizer que o Brasil está lascado, ou seja, o Brasil está lascado, mas veja, é possível consertar o Brasil. É importante lembrar que quando eu cheguei na presidência em 2003, o Brasil devia 30 bilhões de dólares, a inflação estava 12%, o desemprego estava na casa dos 12%, e o Brasil não podia sequer pagar as suas importações. Ou seja, nós resolvemos esse problema com muito sacrifício, com muita compreensão da sociedade brasileira, com muita solidariedade. Por isso eu quero te dizer, Thelminha, que é triste saber disso, porque eu sei o que é ficar sem comer, eu sei o que é levantar de manhã e não ter um copo de leite para tomar, um café preto para tomar, mas é possível consertar isso, e o Brasil pode consertar. E eu digo para você uma coisa, a solução começa simples se a gente fizer o seguinte, a gente colocar o pobre no orçamento da União, no orçamento do Estado, no orçamento do município e colocar o rico no imposto de renda. Porque nesse país quem paga imposto de renda é quem recebe salário no final do mês. Quem vive de dividendos e de lucro não paga imposto de renda. Era isso que eu ia te perguntar. A gente está numa pandemia, a economia tem recuado, mas ainda assim, no Brasil surgiram 40 novos bilionários durante a pandemia. Então, o senhor acha que o caminho seria uma reforma tributária? Como que governa para a elite e também como é que entra num consenso? Para a elite e também para os pobres. Olha, não sei se você lembra, você era muito nova, você sabe, eu costumava dizer que governar um país é utilizar o método do coração de uma mãe. Se uma mãe tiver 10 filhos e ela tiver um mais fraquinho, é aquele mais fraquinho que vai ter um pouquinho de leite a mais, é aquele mais fraquinho que vai ter um bife a mais, é aquele mais fraquinho que vai ter um dengo a mais. No governo, para cuidar do povo pobre, você precisa governar um pouco com a cabeça, mas sobretudo com o coração. Você precisa levar em conta que o Estado só tem sentido de funcionar se for para a gente tentar ajudar os mais pobres. E eu, graças a Deus, com a ajuda da sociedade brasileira, Temo, porque no nosso governo nós tivemos 74 conferências nacionais. 74 conferências nacionais para decidir todas as políticas públicas que nós colocamos em prática, desde a política agrícola, a creche, a educação fundamental, a universidade, ao ensino técnico, a cuidar de segurança, a cuidar de comunicação, a cuidar da questão LGBT no país. Eu lembro que teve uma conferência de LGBT no Brasil, eu era presidente, e os meus seguranças não queriam que eu fosse. Você não pode ir, porque alguém pode te beijar lá. Machista, seu segurança. Eu falei, gente, eu sou presidente de todo mundo, eu vou lá, eles são brasileiros, ninguém pergunta se ele, quando eles pagam imposto de renda, se eles são LGBT, quando eles vão, sabe? Então eu vou tratar com respeito todo mundo. Fui lá e foi maravilhoso o encontro. Então, para governar o país, você precisa definir prioridades, você tem que saber para quem que você quer governar de uma forma prioritária, apesar de você querer governar para todos, mas você tem que priorizar os mais pobres. E o que está acontecendo hoje é que os mais pobres, outra vez, foram esquecidos. E tem o lado da pressão dos mais ricos, que querem privatizar, que querem essa economia mais mista. E aí, como é que faz para poder equilibrar, presidente? Thelma, eu tenho muito orgulho de fazer discussão. Por exemplo, eu proibi no meu governo, quando a gente fosse discutir educação, alguém falar que era gasto. Porque tudo que você faz para o pobre é gasto. Tudo que você faz para o rico é investimento. E eu tentava passar para as pessoas a ideia de que o dinheiro que você trata dos problemas do pobre, da habitação popular, da saúde, tá, na verdade é investimento, sobretudo quando você trata de educação. Você dar a um menino pobre o direito de sentar no mesmo banco da escola de um mais rico e disputar uma mesma vaga na universidade, isso não é efetivamente custo, isso é investimento na nação. E nós fizemos isso, nem sempre reconhecido.
Graças a Deus, hoje, qualquer documento internacional vai provar que o Brasil viveu um período extraordinário do ponto de vista de ascensão social, sabe? Que não poderia ter parado e é preciso ser retomado urgentemente, Thelma, para a gente poder consertar esse país. Não é possível a gente acreditar que o Brasil pode melhorar se ele for governado para 35% da sociedade. Ele tem que ser governado para todos. Na hora de discutir o orçamento, você tem que colocar o pobre em primeiro lugar, porque se você deixar ele por último, vai ter dinheiro para os militares, vai ter dinheiro para a diplomacia, vai ter dinheiro para uma série de coisas. Agora, para aqueles que não estão organizados, aqueles que estão na periferia, aqueles que estão desempregados, aqueles que estão deserdados, eles nem têm capacidade de fazer pressão lá em Brasília, não tem dinheiro para ir. Então, se não tiver alguém que pense neles e cuide deles, não vai resolver, Thelma. Eu te digo de coração, não vai resolver. Só é possível resolver se a gente definir como prioridade, como tarefa fundamental, a gente fazer com que as pessoas tenham o direito de morar, tenham o direito de comer 3 vezes por dia e tenham o direito de fazer como você fez, chegar à universidade.